Ele é recordista de títulos dos Jogos Abertos do Interior, tetracampeão brasileiro e da Copa do Brasil, atual campeão pan-americano e agora dono do cinturão profissional brasileiro. Ele é Gustavo Piacentini, o líder de hoje. Olá, este é o programa O Líder, como de costume aqui comigo o jornalista Leonardo Muniz. Hoje estamos aqui na Academia Sportway com Gustavo Piacentini, lutador de kickboxing. Gustavo, muito obrigada por sua presença aqui conosco hoje. Acho meio impossível a gente iniciar nossa entrevista sem comentar do seu título mais recente, agora no mês de maio, né? Campeão brasileiro profissional da categoria 62 quilos. Queria que você contasse pra gente qual é a sensação de conquistar o Brasil. É uma sensação muito prazerosa, né? Eu sei o quanto eu, meus amigos, meus treinadores, a gente batalhou por uma conquista desse tamanho já faz muito tempo. A gente vem batalhando por um título tão expressivo e chegar a conquistar isso com tanta torcida, tanto apoio, tanto reconhecimento, mesmo antes e principalmente depois desse cinturão, é sem dúvida uma emoção muito grande. O que foi mais difícil para chegar até esse cinturão? Foi a parte psicológica? Foi a parte de perda de peso? O trabalho físico? Você vinha de uma derrota difícil, né, de digerir no próprio WGP no circuito profissional, depois encarou uma sequência de vitórias importante no circuito amador, onde você já tem mais de 70 lutas. O que foi mais difícil nesse tempo de preparação? Sem dúvida nenhuma, dessa vez foi o trabalho psicológico, Léo, porque o trabalho físico eu sempre priorizei desde quando eu entendi a importância de um trabalho físico no esporte profissional. Mas, como você citou, depois dessa última derrota para o WGP, eu tive uma queda de autoestima muito grande. Então, foi difícil recuperar aquela confiança que eu tinha nas outras competições. O treinamento físico foi pesado, mas é uma coisa que eu já sempre fiz. Treinamento técnico com os meus mestres, com meus treinadores também sempre foi muito priorizado por mim. Mas essa recuperação psicológica, emocional, acho que foi o que eu mais me foquei, o que mais fiz o diferencial para eu entrar confiante e tranquilo para essa conquista. Como é que foi esse trabalho psicológico? Dessa vez eu recebi o apoio de um coaching chamado Charles Mariano, que ele me ajudou muito. Ele entendeu essa frustração que eu vinha carregando já há quase um ano, né, nessa última derrota no WGP. E ele me colocou nos eixos, ele me fez entender que aquilo faz parte de um aprendizado. Todo mundo passa por isso, todo atleta tem que passar por uma coisa dessa. A gente passa por isso, mas quando acontece é difícil. Ele me ajudou a entender isso, me ajudou a entender quais são as principais importâncias para a minha carreira, meus amigos, meus familiares estão sempre me apoiando. E eu consegui entrar mais leve, vamos colocar assim, né? Consegui fazer meu jogo de uma maneira mais solta, coisa que eu não vinha fazendo depois dessa última derrota. Então esse trabalho com o Charles me ajudou muito, tenho muito a agradecer ele, agradeço ele todo dia por causa disso. E com certeza foi fundamental para esse cinturão. Você já tinha enfrentado o Douglas Nunes, que foi seu adversário na disputa do cinturão, né? Como é que foi a luta, como é que você encarou a luta do ponto de vista tático? Você fez uma luta muito inteligente, né? Diferente de outros combates que você disputou, isso foi 5 rounds, você teve que se preparar de uma forma diferente. Como é que foi encarar esse jogo tático? Como eu já lutei com o Douglas, eu conhecia bem os pontos fracos e os pontos fortes dele, né? A gente trabalhou nessas últimas semanas para preparação justamente nisso. Ele é um adversário muito forte, ele luta na categoria acima da minha, então ele é fisicamente mais forte do que eu. Ele tem um chute muito forte, eu sabia disso. E no começo da luta ele também já sabia disso, ele já veio tentando com essa tática. Eu anulei esse jogo, meu objetivo no começo da luta era justamente esse, anular esse ponto forte dele, para ele não gostar de fazer isso durante a luta, e deu certo. A partir daí então ele começou a não poder mais jogar esse jogo dele, eu consegui trabalhar o que eu vinha planejando durante os 5 rounds
E como você disse, eu tentei usar muito mais a inteligência do que a força bruta, do que o coração, do que essas coisas todas, e tentei ganhar da maneira mais segura que eu encontrei. Vamos agora então falar do início de tudo. Queria que você contasse pra gente como você descobriu o kickboxing. Cara, eu descobri o kickboxing, não o kickboxing especificamente, mas acho que como qualquer criança, quando é garotinha, né, da minha época, por exemplo, eu era viciado em desenhos, em filmes de luta. E o meu irmão mais velho, ele começou a praticar o Muay Thai antes que eu. E unindo o útil ao agradável, eu sempre gostei desse negócio de artes marciais e tal. Eu entrei primeiro no Muay Thai por hobby, me apaixonei pela modalidade, me apaixonei pela luta e fui durante uns bons anos por hobby. Aí com o kickboxing, quando eu descobri o kickboxing, a própria confederação me convidou para migrar para essa modalidade com um incentivo financeiro melhor, tanto financeiro como de visibilidade. E eu aceitei, achei interessante a proposta, achei interessante a modalidade e o que eles tinham me oferecido. E migrei para esse lado. Estou muito feliz, me adaptei muito melhor ao kickboxing do que ao Muay Thai. E hoje em dia, principalmente, com o retorno financeiro, que não dá para negar, né? Estou muito contente com a modalidade, acho que essa é a principal razão pelo qual eu estou nesse kickboxing até hoje. Tudo bem, tem essa questão do retorno financeiro, mas não é tanto assim, né? Para quem está vendo, pode imaginar que seja um retorno financeiro. Não é bem assim, né? O atleta tem dificuldade. Como é que é ser atleta amador hoje? Você vive só do kickboxing? Não, bem como você falou, né? O retorno financeiro que a gente tem, por exemplo, o primeiro, quando eu migrei para o kickboxing, esse retorno financeiro que eu citei, que é a diferença da quando eu era do Muay Thai, é simplesmente não ter gastos, né? Então, quando eu praticava o Muay Thai, mesmo já no Muay Thai eu tinha bastante vitórias, né? Muito mais vitórias do que derrotas também, mas mesmo assim tinha muito mais gastos e nenhum retorno, para falar a verdade. Então, era gasto com transporte, gasto com inscrição, gasto com alojamento, alimentação, era só gasto. Com o kickboxing eu comecei, já brilhou meus olhos quando eles falaram que eu não precisava gastar com transporte. Falei, nossa, que evolução que eu estou na minha carreira, agora eu vou só gastar com comida e alojamento. Aí foi aumentando, não, agora você não precisa nem gastar com comida. Eu falei, nossa, melhor ainda. Mas sem dúvida, mesmo hoje, conquistando todos esses títulos que eu conquistei, eu não consigo viver só da luta, não. Eu trabalho com outras profissões, inclusive uma das dificuldades que eu tive quando me preparei para esse cinturão foi abrir mão de alguns trabalhos, né? Então, além da dedicação técnica, física, eu tive que abrir mão de alguma coisa, abrir mão de ganhar um dinheiro, que eu podia ganhar com outros serviços, em busca de um sonho que era esse cinturão. Você é fisioterapeuta, né? Para deixar, trabalha com isso. Né? Eu trabalho com fisioterapia e dou aula também. Então teve aulas que eu deixei de dar, personagens que eu deixei de dar, pacientes que eu deixei de atender, lógico, sempre explicando antes, né? Deixando-os a par da situação, adiando algumas sessões ou treinamentos, mas é uma coisa que faz falta. Mas graças a Deus valeu a pena esse trabalho. Voltando só para fechar essa questão do kickboxing, né, com relação ao Muay Thai, o kickboxing vem se profissionalizando, vamos dizer assim, em termos de organização, eventos, visibilidade mesmo, de uma forma bem destacada em relação a outras artes marciais, né? Como é que você está observando esse mercado? Sim, o kickboxing ele tem aumentado muito, ele tem crescido muito nacionalmente e internacionalmente também. Eu vejo os eventos de kickboxing lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, alguns no Japão também, onde a divulgação vem sido maior e a bolsa, né, o valor que os atletas recebem também tem aumentado. Fora a divulgação, o que acarreta um ganho com patrocinadores também, outro retorno financeiro, e eu tenho acompanhado isso sim. Essa é, na verdade, o principal objetivo que eu tenho hoje, porque, como eu disse, aqui no nosso país, infelizmente, como a maioria dos outros esportes, é difícil você ter uma vida boa, uma vida com um certo grau de luxo, por exemplo, mesmo que você seja o melhor no seu esporte. E o meu sonho é ser o melhor no esporte, não só aqui no país, como lá fora, justamente para ter esse retorno, essa visibilidade, esse valor que eu sei que eu posso merecer, assim como eu sei que muitos outros atletas aqui no Brasil merecem. Infelizmente, pela nossa situação atual no mundo esportivo, no mundo geral e de modo geral, nós não podemos ter. E como você mesmo fala, que o difícil não é chegar ao topo, mas se manter nele, né? Sim. E agora, com tantos topos alcançados, eu acredito que a missão seja ainda mais difícil. Então, eu gostaria de saber quais são os seus próximos desafios, quais são os próximos desafios da sua carreira.
Eu acho que um atleta que se preze, ele nunca pode se contentar com aquilo que ele já conquistou, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos, meus companheiros, fiquei sim feliz com esse cinturão, comemorei muito esse cinturão, mas eu não posso me assentar e acomodar com um cinturão desse. Então, como por exemplo, logo depois de um brasileiro profissional, tem cinturão pan-americano profissional, essa é a próxima busca. Logo mais, agora daqui 2, 3 semanas tem um campeonato brasileiro. Eu gosto de pensar sempre na próxima competição, passo a passo, não vou deixar o sonho subir a cabeça, aquela vontade primordial de ser o primeiro do mundo, ou estar entre os melhores do mundo, subir minha cabeça. Eu sempre penso no próximo passo. Qual que é o meu objetivo hoje? Próximo campeonato. E assim sucessivamente. Lógico que visando, colocando as importâncias, né, dependendo da competição mais importante, a gente prioriza. Mas eu deixo as coisas seguindo. Eu tenho certos compromissos com a cidade, com o time, tenho meus compromissos profissionais com as disputas profissionais do WGP. Passo a passo eu vou indo. Você falou dessa questão de disputar competições e tal, e a gente estava falando de reconhecimento, né? Dentro do circuito, como é que você sente quando você vai disputar uma competição talvez de menor nível técnico? Você disputou recentemente o Campeonato Paulista, chega lá, é o Gustavo Piacentini, é o campeão brasileiro, o dono do cinturão. Rola esse respeito aí entre os lutadores? Você percebe isso se transferir para dentro da luta também? Sim, isso rola, e eu acho que é natural. Quando você vê um adversário mais expressivo, vamos colocar assim, você não pode... Na verdade, tem dois tipos de lutadores, né? Aqueles que vão babando, realmente, e aqueles mais sensatos que vão tranquilo. Mas isso você vê na pele isso acontecer. Eu já senti isso. Quando eu não tinha tanto reconhecimento, já enfrentei adversários muito mais nomes do que eu. Então você já entra com um certo respeito, você entra mais leve, você não vai entrar... Porque você sabe que qualquer brecha o cara pode te acertar. E isso eu vejo transparecer agora pro meu lado. Quando eu vou nas competições mais amadoras, de menor expressão, como você disse, eu sinto esse respeito pela maioria dos meus adversários. Acho que isso é natural. Eu não deixo esse favoritismo também interferir, porque às vezes a cobrança para alguém que tem um título importante, quando vai pegar um campeonato menor, a cobrança aumenta. Mas eu não deixo, acho isso natural também, a cobrança sempre vai vir. Eu acho bom, quanto mais me cobram, quer dizer que mais certo está dando no meu trabalho. E eu não deixo isso atrapalhar no meu rendimento e no meu trabalho. Bom, você estava falando dessa questão do crescimento do esporte, a gente falou da profissionalização. Hoje você tem aí no Brasil o WGP, que é um evento profissional de alta visibilidade, com transmissão ao vivo. Você tem o Glory nos Estados Unidos, que talvez seja o maior evento do mundo hoje, né, na modalidade. Mas tem poucos brasileiros que conseguiram passar essa ponte ainda, né, para chegar no alto nível em termos mundiais, vamos dizer assim. O que falta para isso? E você vê isso, essa profissionalização, essa visibilidade se transformar também na base, ou seja, mais pessoas têm aderido à modalidade hoje? E para completar, com relação à tua carreira, você já falou que prioriza sempre a próxima competição, enfim, há ainda uma definição para ser feita em termos de calendário. Mas até quando você imagina essa carreira? Né? Você tem aí 25 anos, não é nenhum iniciante, mas também está longe do fim. O quanto ainda te falta? O que te falta? Certo. Bom, na primeira pergunta, realmente tem alguns eventos muito bons lá fora, com retorno financeiro muito legal, uma visibilidade muito boa. O próprio Glory tem a sede nos Estados Unidos, mas tem eventos na Europa, roda eventos no Oriente também. Um evento talvez a maior cobiça dos atletas, com poucos integrantes brasileiros. Eu creio que isso aconteça justamente pelo que eu tinha citado anteriormente do retorno financeiro. E isso acaba até respondendo a última pergunta, porque até onde eu me vejo, como você disse, eu não tô longe de estar no meu final como atleta, eu me sinto muito bem ainda, com 25 anos, mas chega uma hora que as contas batem na porta, né? E a gente, embora eu aprecie, eu gosto muito, agradeço muito aos fãs que me dão apoio, a galera que torce por mim, isso é muito prazeroso, isso é uma coisa muito especial para mim, mas isso não paga as contas, isso não traz o pão para casa, né? E quanto mais, eu estava brincando esses dias na academia, parece que quanto mais a gente ganha, menos retorno a gente tem, ou pelo menos não cresce o nosso retorno. E isso que é muito triste, e por isso que outros brasileiros não conseguem chegar lá. Eles treinam, competem, ganham campeonatos nacionais, internacionais, fazem um baita de um currículo, só que na hora que vai ver o dinheiro que retorna com isso,
Porque tem criança, tem casa, tem que pagar as contas. Não tem lucro. Então eles precisam abrir mão do esporte, abrir mão do que amam, abrir mão daquilo que são bons, para achar um outro emprego, vamos colocar, comum, para conseguir sustentar a sua vida, a sua família. E é aí que eu acho que é o meu maior problema. Se eu não tiver nenhuma lesão, por exemplo, eu acho que eu tenho ainda muitos anos para gastar no esporte. Mas a hora que as contas apertar, como eu estou falando, talvez seja o principal motivo de eu ter que parar precocemente. Talvez também isso interfira na base. A criançada começa, busca, procura, se espelhem muito em mim, em outros atletas campeões, mas vê, até onde eles chegaram lá em termos de conquistas, mas como que eles vivem, o que eles têm até hoje, né? A criançada vê isso também, ainda mais hoje em dia, eles procuram muito o material, né? O bem material é um estímulo hoje para essa geração. E não tem aquele luxo, que esperam que tenha um campeão. Isso atrapalha. A garotada vai na base, começa a fazer um trabalho, não vê retorno, vê que tem que gastar muito dinheiro, que às vezes não tem, para começar no amador, e não consegue crescer com isso. Acho que essa é a principal dificuldade. Talento nós temos, atletas para bater de frente com os campeões lá de fora nós temos, mas a dificuldade é esse desenvolvimento, esse incentivo que falta aqui no nosso país. Então mais um programa vai chegando ao fim. Gustavo, agradecemos novamente sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigada. Você, Leão. A sua é o cinturão, né? Sim, com certeza. Tá dormindo com o cinturão ainda? Cara, noite sim, noite não, viu? Mas não sai do meu lado ainda. Nós agradecemos a vocês. E obrigada a você também que nos acompanhou em mais essa edição do programa O Líder. Se você quiser acompanhar outras edições que já foram ao ar, é só acessar o site da TV Unimap ou do portal Líder Esportes. Tchau e até a próxima edição.